Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde em Foco. Aqui nós ensinamos você a ter verdadeira saúde de dentro para fora, com dicas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia facilmente para realmente conquistar a sua melhor versão. Então, nós estamos na nossa série Menopausa e hoje o episódio é: você está na perimenopausa? Você está no climatério? Então você está naquela fase da perimenopausa? Veja 5 truques para você viver melhor essa fase. Então, o que é isso, Doc? Estou na perimenopausa? Não estou? Quais são os sintomas? Estou no climatério? Não estou? Perimenopausa e climatério é todo aquele período que antecede a cessação da menstruação que acontece na menopausa. Então, isso pode durar até 10 anos. Então, algumas mulheres, a maior parte das mulheres, tem esse período de 45 a 55 anos. Mas muitas mulheres, como a gente vê hoje em dia, grandes celebridades começaram a falar da questão do climatério e da perimenopausa precocemente, como Angélica, Luana Piovani, várias celebridades falaram sobre isso também fora do Brasil. Oprah falou muito sobre isso, dessa questão da perimenopausa. Tá bom, Doc, então como eu sei se eu tô tendo sintomas da perimenopausa e do climatério? Primeiro, mais comum, que todo mundo já ouviu falar, né, é aquela ondas de calor. Então, eu começo a ter muito calor. Eu não sei se o calor é do tempo, mas não. Ondas de calor é você sentir muito calor. Normalmente, as pessoas estão sentindo um calor normal, você vê, mas você está sentindo um calor insuportável, um calor maior do que o que você sentia antes. Então, esse é um bom parâmetro. E principalmente à noite, quando normalmente todo mundo já não vai sentir aquele calor, você sente em ondas de calor e vem um calor insuportável. Segundo, que é muito comum, é a insônia. Grande parte das mulheres, né, quase 80% das mulheres, tem insônia no período da perimenopausa e na menopausa, prejudicando o sono. Então, a insônia ou uma dificuldade de dormir que você não tinha, você começou a ter. 85% das mulheres nessa fase também tem distúrbios de humor. O que quer dizer isso? Ou você fica muito alegre, ou você fica muito deprimido, ou você fica muito ansioso. Então, 85% dos transtornos de ansiedade e depressão em mulher são nessa fase da perimenopausa. Você pode começar a ter constipação intestinal, várias infecções de repetição. A pele começa a ficar super ressecada, muito ressecamento na pele. Ressecamento também secura vaginal, podendo gerar inclusive dor. Então, ressecamento de toda a pele, com isso, claro, vão aparecer mais rugas na pele. Você vai sentir que a pele realmente desabou da noite para o dia. O rosto desabou, o corpo está todo flácido. Você sente flacidez em toda a pele do rosto e também no seu corpo. Cansaço, uma fadiga que não passa, indisposição, cansaço, o tempo todo cansado e piora esse cansaço ao longo do dia. Então, todos esses são sinais e sintomas de que você está na perimenopausa e que sim, você deve procurar um médico integrativo para poder cuidar de todos esses sinais e também da parte da estética, que é a estética integrativa. Então, vamos falar 5 truques para você viver melhor nessa fase. Quais são os 5 truques que você pode utilizar para viver melhor nessa fase? Então, o primeiro truque é cuidar do seu intestino. Realmente, hoje, o intestino, nós sabemos que é o segundo cérebro. Então, tem um microbioma intestinal. O que é isso, Doc? São bactérias no seu intestino que fazem o bem, são as bactérias do bem. Tem um conjunto de bactérias especiais que se chama estrobolome. Eles providenciam um quê? Uma desintoxicação do seu organismo e também uma eliminação melhor dos hormônios. Quando o seu intestino não está funcionando bem por causa da disbiose, você vive comendo açúcar, você vive comendo glúten, você vive tomando álcool, então você está destruindo as bactérias do bem do seu intestino, você deixa de absorver todos os nutrientes que são importantes e as vitaminas importantes para essa fase, então você fica desnutrida, os seus hormônios ficam desregulados, porque esse microbioma tem relação com os seus hormônios, enfim.
tudo fica péssimo. Então, o primeiro passo é você realmente cuidar do intestino. E se você está conosco junto nesse jejum aí de Daniel, o jejum é um excelente mecanismo para regenerar as bactérias do bem do seu intestino. Vários neurotransmissores são importantíssimos e eles são produzidos no seu intestino. E seu intestino afeta o seu humor e o seu sono. Quais são, então? É a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da sensação do bem-estar, a dopamina e também a melatonina, que é do sono. Então, o seu intestino prejudica todas as áreas. O segundo é a suplementação de vitaminas. Como eu falei, principalmente se você não cuidou do seu intestino agora, se não foi uma preocupação que despertou em você agora, a suplementação de vitaminas é essencial, principalmente nessa fase. Senão você não consegue levantar da cama. Realmente, a maior parte das mulheres, aliás, todas as mulheres que chegam para mim na perimenopausa, no climatério, realmente chegam com esse sintoma de cansaço, de fadiga extrema. E isso é muito pior quando você tem uma deficiência de vitaminas. Então, o primeiro passo é realmente você fazer essa suplementação de vitaminas. Você deve primeiro fazer um exame de sangue para verificar quais vitaminas você está deficiente, para ver o que você precisa suplementar, porque nossa alimentação hoje já é 50% mais deficiente do que ela era há 70 anos atrás. Então, teoricamente, todos precisamos dessa reposição e principalmente se você não teve bons hábitos de saúde, você vai precisar dessa reposição ainda mais. Então, realmente fazer uma suplementação de vitaminas que você pode fazer por via oral, que ela vai demorar 3, 4 meses para começar a fazer efeito, ou por via venosa, que ela começa a fazer efeito em 45 minutos. Nós temos o Menopausa Pack, que é um pack de vitaminas e minerais e aminoácidos nas unidades do Vitamin Fast. Você pode seguir lá no Instagram, @VitaminFast, e clicar para ter o atendimento. Então, nós temos atendimento em Brasília, São Paulo, Alphaville e Rio de Janeiro, para ter acesso a essa suplementação venosa, que é muito mais rápido o resultado, porque é diretamente na veia, não tem que passar pelo trato gastrointestinal. O terceiro passo é o quê? É você realmente fazer o equilíbrio hormonal. Então, muitas vezes nessa fase, não só os hormônios em relação aos hormônios da menopausa são desregulados, mas os hormônios também da tireoide, que tem muita relação com isso. Então, primeiro você precisa fazer um check-up dos seus hormônios, ver quais hormônios você tem necessidade de repor nessa fase. É muito importante que você faça isso, porque sem você fazer o equilíbrio hormonal adequado, uma reposição hormonal adequada, a gente não consegue ter o benefício que você poderia ter nessa fase. Então, primeiro, procure um médico, faça os seus exames e reponha os seus hormônios de acordo com a sua necessidade. Aí muita gente pergunta para mim, Doc, mas reposição hormonal não causa câncer, reposição hormonal não dá problema? Então, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, então acompanha a nossa série da menopausa, você vai ver um vídeo só sobre isso, sobre causa câncer ou não causa câncer, qual é essa história aí, mas eu já vou dizer para você, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tá? Tudo que a gente faz uso pode ser um remédio ou um veneno. Muitas vezes você vê uma pessoa ser morta e se suicidou com excesso de remédios que ela tomou. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A dosagem, nesse caso, que é a reposição que a gente faz, é só a reposição necessária, no nível mínimo que você precisa para manter a sua saúde biológica em dia. Mas é no nível mínimo, no mínimo, na dose mínima necessária para realmente repor o que você precisa. O terceiro ponto é: coma fitoestrógenos, que são substâncias, alimentos que mimetizam o estrogênio, porque na perimenopausa você tem uma queda, como eu falei, a queda mesmo, da noite para o dia, né, de todos os seus hormônios. Então, você deve, na alimentação, privilegiar alimentos que vão te ajudar a repor isso de forma natural. Então, morangos, nozes, também café, também o café, oh meu Deus, que bênção o café, né? Eu gosto muito de café. Então, café, morango, nozes, sementes, aveia, azeite de oliva. Então, tudo isso pode te ajudar a passar melhor por essa fase, e é um truque super importante para essa fase. Além também, né, como a gente sempre fala, que é o quarto ponto, que é a reposição de proteínas. Então, primeiro coma fitoestrógenos, que é o terceiro passo, e agora o quarto truque é
Coma proteína. Se você não consegue comer proteína suficiente, porque você é vegano ou vegetariano, suplemente essa proteína. Mas proteína é essencial nessa fase, porque ela é super importante para formar vários neurotransmissores. Então, seu organismo não funciona se você não comer proteína, e ela é essencial para tratar a flacidez muscular e a flacidez de pele. Então, se você não quer ficar com tudo desabando, tudo caindo, coma proteína já. E qual que é o problema, Doc, de ficar com tudo desabando, tudo caindo? É porque você fica mais suscetível a fraturas. Se você não tiver com a sua musculatura do corpo forte, você vai sobrecarregar as suas articulações. Sobrecarregando as suas articulações, você fica mais suscetível a fraturas. Então, proteína é essencial. E o quinto ponto, o quinto truque muito importante é para você dormir melhor. Você precisa dormir melhor. O sono, ele realmente regenera. Cada um tem uma necessidade de sono, mas em média nós vamos tentar 7 horas, 7 a 8 horas de sono para um adulto. É interessante, a gente coloca até o espectro de 6 a 8 horas, é muito interessante para o adulto. Se você muitas vezes já se aposentou, não está na forma ativa, aí você quer ficar trabalhando até tarde. Você não avisou para o seu corpo que você mudou o ritmo biológico dele. Então, é muito importante. O nosso organismo, ele foi feito do mesmo jeito há 2, 3 mil anos atrás. Então, nosso organismo foi feito para acordar com o sol e deitar com o sol. Esse é o ritmo e é assim que funcionam todos os seus hormônios e vitaminas dentro do seu organismo. Não é só porque o homem resolveu criar energia elétrica que a gente pode ficar à noite trabalhando, porque naquele momento é o momento que você realmente precisa restaurar e regenerar suas células, é onde o GH, que é o hormônio que vai ajudar a regenerar suas células, inclusive de câncer, regenera o seu cérebro, então você tem formação de novos neurônios, você guarda melhor a sua memória, então se você perda de memória também é uma queixa durante essa fase da perimenopausa, então você vai fortalecer a sua memória, você cria músculo enquanto você dorme pela ação do GH e o pico do GH é de 11 da noite até 2 da manhã. Então se você vai dormir 11 da noite, você já perdeu 1 hora do pico. Você tem que estar no pico, no sono REM, para poder formar realmente músculo. Então você precisa dormir melhor. Um truque muito importante, que depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso, é a suplementação de magnésio. Então magnésio, triptofano, melatonina, tem vários compostos com esses suplementos que vão te ajudar a dormir melhor, além de melhorar a sua insônia, vão te ajudar a dormir melhor, a estar mais bonita e mais saudável no próximo dia. Então, esses são 5 truques para você viver uma vida melhor na perimenopausa. Se você quer saber mais sobre menopausa PEC ou sobre o método Scoop, segue lá no Instagram, @doutora Joana Costa, clica no link da bio e manda uma mensagem que nossa equipe entrará em contato com você. Até o próximo vídeo.